Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Pilar Motinha. Ela que é ginecologista e obstetra, adepta do parto humanizado e futura influenciadora digital. Seja muito bem-vinda, Pilar. Se você acha que é só o coronavírus que mata, você está muito enganado. E novamente, de novo, ela, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, endocrinologista e futura mamãe da Isabela Isadora. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Melhorar os hábitos pode evitar muito mais problema do que você pensa. Com certeza. E a gente vai conversar sobre isso. Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. O nosso papo saudável de hoje é para vocês, futuras mamães. E para vocês também, homens, maridos, que estão aí acompanhando essas futuras mamães. A gente vai conversar sobre a importância dos cuidados na gestação. A importância dos cuidados com a saúde, principalmente das mulheres, nesse momento tão novo, tão turbulento, tão cheio de expectativas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os cuidados que as gestantes têm que ter para evitar que elas entrem nessas trágicas estatísticas de mortalidade. A gente vai falar também quais são as prevenções que ela tem que ter sobre o coronavírus, sobre outras doenças que estão ao redor da gestante ali, que podem trazer dores de cabeças e, como de costume, já tem se tornado de costume, né? No final a gente separou algumas das principais perguntas que a gente encontrou e recebeu para responder muitas dúvidas. Então vamos lá. A Organização Mundial da Saúde evidencia que entre as principais causas mortes maternas no mundo estão hemorragia grave, hipertensão na gestação, infecções, complicações de aborto e coágulos sanguíneos. E nos últimos anos, o Brasil conseguiu diminuir em mais de 40% a taxa de mortalidade materna no Brasil. Eu achei esse número assustador de novo. Tipo, reduzir em 40%, isso é muito bom. É sinal que a assistência vem melhorando. É importante também saber o que é considerado mortalidade materna, né? Porque quando a gente fala materna, às vezes a pessoa acha de mãe, qualquer mãe. Não é qualquer mãe. É sempre a gente considera a pessoa que morreu durante a gravidez e até 42 dias após o parto, que é chamado resguardo ou puerpério. Então, qualquer coisa que tenha aparecido algum agravo pela gravidez ou alguma doença prévia, mas que foi agravada pela gravidez. Então, por exemplo, uma paciente que está grávida e sofreu um acidente de carro, ela já não entraria em mortalidade materna. Isso é muito interessante. Sim, com certeza, porque aí a gente sabe que realmente são coisas relacionadas a doenças na gravidez. E existem categorias ou classificações? Mais pela causa. A gente pode classificar em como direta ou indireta, né? A direta é, por exemplo, o paciente teve uma pré-eclâmpsia e faleceu. A indireta a paciente já tinha uma cardiopatia, um problema de coração e foi agravado pela gravidez e ela acabou falecendo na gravidez. É indireta, entendeu? Essa é a classificação. E a gente tem a classificação quanto às causas, né? Mas o que eu queria chamar a atenção das pessoas, eu peguei esses dados do OPAS, né? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde, em que todos os dias aproximadamente 830 mulheres morrem, mas por causas evitáveis. Então, assim, que a gente teria como fazer alguma coisa para essas mulheres não morrerem. Nossa. Que tipo de medida, assim, que teria que ser feita para evitar essas mortes? Eu classifiquei em relação até aos tipos principais. Eu vou passar alguns números para as pessoas, só para elas terem uma noção de causa específica de mortalidade, como que a gente poderia agir, né? Medidas que as pessoas que estão escutando poderiam tomar para ajudar também. Então, 99% de todas as mortes maternas acontecem em países em desenvolvimento. Então, o Brasil ainda entra nessa parte de país em desenvolvimento. A maior parte, quase 50%, é na África, Ásia, mas a gente ainda entra nessa estatística, né? Por falta de acesso à saúde, né? Sim. E isso é maior em mulheres nas áreas rurais e nas comunidades mais pobres, por quê? Justamente por essa dificuldade de ter acesso
a saúde, de chegar no médico, de chegar no posto de saúde. E um grupo que é risco principal, que a gente esquece, que não é falado, adolescentes jovens, menores de 15 anos, elas também têm mais risco de complicação e morte como resultado adverso da gravidez, né? Porque escondem a gravidez? Também, mas pela idade em si já é um risco. Por não estar com desenvolvimento completo, né? Não tá com desenvolvimento completo, ainda é imatura. Às vezes a gente orienta de gravidade, elas não entendem isso muito bem, entendeu? Aí, ó, por exemplo, quando a gente pega essa faixa etária, menos de 15 anos, e a gente olha em país rico, uma em cada 4.900 mulheres, o risco dela falecer com menos de 15 anos. Quando a gente passa para país pobre, o risco de óbito nessa faixa etária é 1 para 180 grávidas. 0,5% quase em país pobre e 0,000. É, exatamente. Mas ainda assim é um grupo de risco, mesmo em país rico, né? E também país rico tem menos gestante adolescente, né? Menos gestantes, menos gravidezes não planejadas também, né? Tem uma cultura completamente diferente, né? Completamente diferente. As pacientes jovens, elas têm acesso a meios de prevenir gravidez. E isso é muito importante, Muito né? importante. Porque aí a gente já entra na causa de aborto inseguro, né? Que é uma causa importante de morte materna e é alta taxa nesse grupo. É verdade. Uma coisa que deve diminuir bastante mortalidade materna é um país ou uma região que tenha um acesso a métodos contraceptivos Eficazes, com certeza. né? Assim, mais fáceis, mais difundidos esses métodos contraceptivos, né? Sim. E aí a gente lembra de uma campanha que o Ministério da Saúde lançou para adolescente de método contraceptivo de não ter relação sexual. É muito complicado você esperar que o adolescente que tá numa fase que ele, às vezes ele não pensa muito bem, é muito impulsivo, faz as coisas ali no calor do momento, ele esteja sem nenhum método para prevenir gravidez, porque em vez deles orientarem quais são os métodos possíveis, eles falaram, não tenham relação sexual. Muito né? bom. A gente tá voltando atrás, dando passos para trás. Tipo, o melhor método contraceptivo é não ter relação sexual. Ok, beleza, mas... Sim, ok. E se eu for ter, né? O que eu vou usar? E eu acho que realmente é importante que tivesse nas escolas uma educação sexual, mas não tem. Temos esse tabu ainda, né? Vamos falar de sexo para o meu filho, tadinho, ele é... puro, imaculado, santo. Muito. Não vou falar de sexo pro meu filho, o que ele vai fazer? Se eu falar isso com ele, ele vai despertar. Meu filho, seu filho já está desperto há muito tempo, ele já sabe de um monte de coisa que você não sabe. E o pior é que eles têm acesso a informações que... Será que realmente essa é uma informação boa? A pessoa que passou essa informação pro seu filho é confiável, ela quer o bem do seu filho? Exatamente. A gente não sabe, né? Ou quer vender alguma coisa pro seu filho. Né? Então o ideal seria que tivesse uma educação sexual realmente para orientar esses adolescentes que eles podem esperar, né, para ter a primeira vez, quando ela já tem uma cabeça melhor, já sabe lidar com isso e até como consequência que pode engravidar, poder lidar com isso. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente tem que pensar em meios de prevenir gestações não planejadas. E infecções sexualmente transmissíveis também, né? Também, importantíssimo. DSTs, acho que a maioria já sabem, né? Doença sexualmente transmissível. Mas agora chama de IST. Isso. Então rolou um upgrade aí, senhor ouvinte. É porque às vezes a pessoa pode ter alguma infecção sem se sentir doente, às vezes sem estar com uma doença. E sem manifestar nada também. E é aí que é o perigo, que é aí que passa, transmite, né? Que acredita que não tem nada. Inclusive no coronavírus, senhor ouvinte. Vamos só evidenciar a importância que você pode estar com coronavírus, não está sentindo nada e está contaminando todo mundo ao seu redor. Então, e numa relação sexual vai contaminar através do beijo, né? Beijos, respirações. Outros fluidos ainda não tem comprovação. Isso. Inclusive, uma das perguntas foi exatamente sobre essa questão. Numa relação sexual eu posso contaminar o meu parceiro com coronavírus? E a resposta do médico foi não via fluidos corporais, né? Sexual. Mas através do beijo e a respiração ali, sim. Mas se você não tiver esse contato... Muito provavelmente, antes de chegar aos finalmente, ela já tinha contaminado ele, né? Pela proximidade. Sim. Quando a gente fala em mortalidade materna, para qualquer lugar. E no Brasil é nessa ordem mesmo que acontece, né? Então, pressão alta, hemorragia, que é um sangramento aumentado, infecção.
e depois disso a gente vem realmente com a questão de complicação no parto e abortos inseguros e a parte de trombose. A trombose seriam os coágulos sanguíneos. Isso, os coágulos sanguíneos, que é a trombose. E quando a gente fala das causas diretamente, a gente vê que muitas dessas causas, no pré-natal a gente não consegue fazer muita coisa, porque é questão da assistência no parto e no pós-parto. Por exemplo, pacientes com hipertensão, é muito ali na hora do parto, internou com pressão alta. Hemorragia é pós-parto, que a gente tem que ficar de olho. Então, são coisas que dependem muito do obstetra, da enfermeira obstetra, do hospital, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer sim, porque nem tudo está na mão do obstetra. E o principal, acho que vai ser evitar o ganho de peso, né? Ah, com Evitando o ganho de peso, você consegue evitar boa parte dessas complicações. Muita coisa. A obesidade, para mim, hoje em dia é um dos principais causas de transtorno no mundo, porque ela causa outras doenças, né, que são as causas diretas, às vezes, de mortalidade, e aí como ela não necessariamente é a causa direta, o pessoal esquece disso. E assim, mesmo que não chegue à obesidade, mas, por exemplo, uma pessoa que começa a gestação com 50 quilos e termina a gestação com 75, às vezes ela não vai chegar a estar obesa, só que ela ganhou 25 quilos, tipo, o dobro do que precisava, né? Sim, ela teve um ganho de peso muito importante. Como que era? 7 quilos, né? 8 quilos, que a Lívia falou no episódio, de ganho de peso? Isso para paciente diabética, né? Ou que já estão acima do peso quando engravidam. Ah, mas sim. assim, até 11 quilos, uma paciente saudável, Isso. né? Assim, não precisa ganhar mais que isso. Exatamente. Não tem necessidade. Não, Entendi. e eu puxo a orelha. Porque são 3 quilos e pouco, 4 quilos do bebê, né? É, mais Aham. líquido, Mais líquido, placenta, claro. edema, sangue, né? Assim, várias coisas que aumentam. Isso. As gestantes, normalmente, quando chegam lá pra mim no consultório, falam assim, eu ganhei muito peso na gestação, depois não consegui perder, ou às vezes perdeu, depois voltou a ganhar, porque Sim. o corpo tenta voltar pro peso maior que já esteve na vida. Exatamente. Então, só que aí você pergunta assim, mas quanto que você ganhou? 30 quilos. Uou! Sabe? Não, Então, e- assim, é sem noção. E o que é pior, por exemplo, a minha mãe fala isso da gravidez dela com muito orgulho. Engordei 25 quilos na minha gravidez. Fala disso com No- orgulho. Eu falo, mãe, seu obstetra era doido. Como é que ele deixou um negócio Nossa, desses? eu queria fazer um curso de atualização, de evidências científicas, alguma coisa assim pros obstetras mais antigos, porque a maioria não se atualiza, Aham. sabe? Assim, não abre a cabeça que tem que orientar a não ganhar peso. Às vezes não é que ele acha Sim. normal ganhar peso, mas ele vê a paciente ganhando peso, ou ficando, E não fala criando nada. maus hábitos e não orienta. As minhas pacientes vão ter todas escutar o podcast, é claro. Mas elas vão escutar e elas vão saber, porque muitas vezes elas vão lá em mim, não tô falando só de gestante não, tô falando de paciente da ginecologia também, vai lá colher um preventivo. E qual que é a prescrição dela que ela sai? É dieta e atividade física. Aí ela fala, você não vai passar remédio? Não, vou te passar dieta e atividade física, que é o que você tem que fazer pra sua vida. Não só nesse período, né? Não, pra vida, pra qualidade de vida. Isso aí, muito bom. Tem que Mais entrar uma pra do iniciativa saudável. Tem. Depois você olha o nosso site lá. Eu gosto muito dessa parte, é uma coisa que eu faço pra mim. Então, como eu acho que se serve pra mim, vai servir pra todo mundo. E eu vejo que como melhorou minha qualidade de vida depois que eu passei a me atentar às pequenas coisas. Acho que assim, os médicos da nossa geração conseguem, na maioria das vezes, dar o exemplo, né? E isso acaba Sim. movendo muito mais gente, muito mais paciente, estimulando muito mais os pacientes do que aqueles que falam e não fazem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou tem muitos também que até fazem, mas não falam que fazem, não mostram que fazem, né? Uhum. Assim, não estimulam. Então também não adianta tanto, né? Sim. Até voltar aqui pra pauta um pouco, né? O que as nossas ouvintes, né, elas podem fazer para poder reduzir essas principais causas de morte que a gente já levantou? Então em relação à pressão alta, o que a mulher deve fazer antes de engravidar?
controle com o seu cardiologista, se ela já é hipertensa prévia, né? Se ela já tem pressão alta antes da gravidez, porque tem alguns medicamentos que não devem ser usados na gravidez. Então, trocar esse medicamento. Emagrecer. Então, pacientes, antes de engravidar, se elas já estão com sobrepeso, já estão obesas, elas têm que perder peso antes de engravidar. E se elas tiverem, né, algum problema de saúde junto com a hipertensão, que a gente sabe que às vezes aparece, um problema no coração, um problema no rim, ela tem que procurar o especialista para saber se ela pode engravidar. A Fernanda sabe que com certeza ela trata pacientes diabéticas que têm disfunção renal, né? E isso pode piorar durante a gravidez. Sim. Todas as complicações do diabetes podem piorar durante a gravidez. Sim. Doenças endócrinas geralmente pioram durante a gravidez. Isso. Exceto o hipertireoidismo. Isso. Porque aí abaixo do TSH. É assim, é porque o hipertireoidismo, quando ele é por doença autoimune, né, doença de Graves, como a gravidez diminui a imunidade, vai diminuir a reação imune também. Sim. Então, essa é uma das doenças que melhora um pouco durante a gestação e que depois que o bebê nasce, aí dá aquela piorada grave, né? Sim. É, tanto que a maior parte dos hipertireoidismos a gente nem trata durante a gravidez. Em relação ainda à pressão alta, no pré-natal, porque com certeza os pacientes vão ficar em dúvida aí sobre pré-natal, com essa questão de pandemia. O que a gente pode fazer para melhorar essa questão da pressão? É lógico que acompanhamento das pacientes que já vêm com uma pressão limítrofe aí, né? Quase ficando hipertensas e que eu acho muito importante, orientar os sintomas que os pacientes têm que procurar atendimento, né? Quais são os sintomas de gravidade que pode realmente aumentar essa estatística de mortalidade materna, que pode levar a paciente a ter doença grave. E durante o pré-natal ainda, a gente consegue identificar aquelas pacientes que têm um risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Hoje em dia até o ultrassom consegue medir isso. E para essas pacientes a gente pode entrar com o AS e o cálcio. O cálcio não para todas, para as pacientes que têm baixa ingesta de cálcio, que é bem comum. E, lógico, orientar ganho de peso adequado, dieta para os pacientes que já têm pressão alta, reduzir o sal na alimentação, atividade física para quem já tem pressão alta antes da gravidez. Para as pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia, né, que é pressão alta na gravidez, não, é o contrário, elas têm que fazer repouso. Mas para as já hipertensas prévias, vale a pena atividade física também. Para a gestante, independente de ter qualquer problema de saúde, uma forma de ter uma gestação mais saudável e de criar bons hábitos também para dar exemplo para o filho, para poder evitar ter qualquer problema de saúde futuramente, viver mais para poder curtir aquele filho, cuidar daquele filho, vai ser fazer atividade física regular e ter uma alimentação mais saudável. Sim. Né? O orientado atualmente é uma alimentação o mais natural possível. Algumas mulheres vão ter indicação de utilizar algum alimento não tão natural, né? Por exemplo, um adoçante no lugar do açúcar. Sim. Um óleo vegetal no lugar de uma banha de porco, por exemplo, né? Mas fora esses dois itens aí, se conseguir usar só alimento natural, vai ser o ideal. Com certeza. Que aí vai conseguir até repor boa parte das vitaminas, dos minerais, do carboidrato, da proteína, dos micro e dos macronutrientes que ela precisa. E a atividade física, ela vai ser importante a pessoa começar uma atividade física se era sedentária, de acordo com a orientação da obstetra, mas normalmente se começa com uma atividade física mais leve, né, e vai intensificando aos poucos, se não tiver nenhuma contraindicação obstétrica. E uma pessoa que já faz atividade física, que já pratica uma atividade física mais intensa, regular, normalmente ela não precisa parar. É ideal que ela continue, talvez numa intensidade menor, pegando pesos menos pesados, digamos assim, mais né? leves, né? Principalmente no início da gestação, mas sempre é possível estimular a atividade física desde o início da gravidez. Com certeza, é uma coisa que eu sempre falo com as pacientes. As pessoas têm mania de achar assim, grávida não pode. Pode sim, gente. Grávida pode muita coisa. A grávida, a princípio, é uma pessoa saudável. Gravidez é uma coisa boa, não é doença. Então, para as pacientes que já fazem atividade física, é isso aí, continuar. A gente só evita muito peso abdominal. Às vezes, no início da gravidez, alguma atividade que talvez aumente muito a temperatura corporal, igual crossfit, a gente pede para dar uma diminuída, mas manter durante a gravidez. E para aquelas que nunca fizeram, a gente espera passar o primeiro trimestre e a partir daí começa com atividade física no início com pouco tempo, mais leve e vai aumentando durante a gravidez. Excelente. Então, senhoras ouvintes,
não existe desculpa para não praticar atividade física, a não ser estou lesionado. Fora isso... Ou tem uma placenta prévia, né? Uma placenta baixa. Uma ameaça de parto prematuro, E- estou sangrando, pré-eclâmpsia. Tem as contraindicações e é lógico que o obstetra vai orientar isso a paciente, mas só por estar grávida não é contraindicação de atividade física. Gravidez não é uma doença. Então, Não. E isso é um dos pontos importantes do parto humanizado, a gente entender que gravidez não é doença. E assim, a pessoa tem que entender que durante a gestação, alguma complicação ou alguma contraindicação obstétrica à atividade física, na maioria das vezes são transitórias. Então não é porque ela teve uma contraindicação no primeiro trimestre que ela não vai poder fazer nada de atividade física, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada, né? Assim, muitas vezes melhora a complicação, né? Assim, a placenta modifica a posição, Sim. para de ter sangramento e tal, e a pessoa pode começar a fazer atividade física. Pode, é bom inclusive para a cabeça da pessoa, né? Atividade física deixa a pessoa mais feliz. libera os hormônios da felicidade, né? Exatamente, ela já tá no período que ela tá muito ansiosa. As mamães vão saber. A grávida, por questão hormonal, altera muito o humor dela e elas ficam muito ansiosas, têm medo de fazer mal pro neném, de qualquer coisa fazer mal, então elas ficam muito ansiosas. Eu acho que a atividade física ajuda até nisso. Eu vou ter que intensificar bastante as minhas atividades físicas quando eu resolver engravidar, mas só ano que vem. Aí, Bom, só ano que vem depende de como a gente vai estar nesse coronavírus, quando né? tiver vacina. Por enquanto não é indicado engravidar, viu, Essa galera? é até uma dúvida. Posterga a gravidez. Pois é. Não, e assim, o risco das mulheres terem engravidado nessa quarentena aí, nesse tempo que ficou É um alto. isolamento maior, é muito alto, né? Não, mas é perigoso ir na farmácia, no supermercado, comprar camisinha. Ou pega o coronavírus ou pega uma gravidez. Então, tem que escolher, doutora. Tudo não tem como. Não, manda o motoboy entregar. Isso. Manda ele comprar a sua camisinha, manda o tamanho pra ele, manda o nome do seu anticoncepcional e traz o kit pra casa. Isso aí, porque a pessoa vai estar mais relaxada, vai estar mais descansada. Mais propícia a ter relação, porque aí já não tem a desculpa de que trabalhou muito, de que tá com dor de cabeça, tá cansada, É né? verdade. Fica mais perto, né? Algumas pessoas vão gostar de ficar mais perto do marido, outras vão odiar, né? Umas vão... Casamentos vão ser recuperados e tem alguns que estavam maravilhosos e vão acabar durante essa quarentena. É verdade. Vamos passar então para o segundo tópico de mortalidade materna, que é hemorragia. Então, hemorragia, para quem não sabe o que é esse tema, é um sangramento aumentado. Antes de engravidar, o que as pacientes podem fazer para reduzir essa chance de hemorragia? Então, aquelas pacientes que já usam anticoagulante, por algum motivo, tiveram trombose, têm uma arritmia cardíaca, elas têm que procurar o seu médico e ver se elas podem engravidar, porque pode ser que seja necessário adiar essa gravidez. Às vezes ela vai tomar um anticoagulante 6 meses aí, ela não vai engravidar tomando anticoagulante, mesmo porque alguns podem até causar mal para o neném. Sim. E no pré-natal, a gente vai ficar de olho nas pacientes que têm risco aumentado, então vamos tratar anemia. A gente sabe, é completamente normal e é esperado durante a gravidez o paciente ter uma anemia, né? Ela faz uma diluição por questão de aumentar muito o líquido no corpo, então o sangue dilui e ela faz uma anemia. Essas pacientes que já têm anemia, a gente tem que tratar porque se elas sangrarem no parto, para não ter complicação. Porque senão a anemia piora muito, né? E aí aumenta o risco. Piora, se a paciente já tem uma anemia muito importante e ela sangra no parto, às vezes nem chega a ser considerada hemorragia, mas às vezes essa paciente vai ter algum problema e ter que transfundir, entendeu? É, porque aí você deixa uma anemia piorada, o que ela pode causar vão ser complicações cardíacas, pode aumentar o risco de uma insuficiência renal, pode aumentar o risco da pressão abaixar muito Sim. e a pessoa até parar o coração de funcionar. E cair também, a gente não lembra desse risco de queda, mas a paciente cair, bater cabeça, que acontece. Tipo, levantou rápido, né? Exatamente. Tem uma complicação também, que a hemorragia e a anemia em si. Acho que a anemia nem tanto, mas a hemorragia em si pode causar,
que é uma complicação endocrinológica, que é a síndrome de Sheehan, né? Que a paciente sangra e aí tem uma isquemia na glândula que regula todos os hormônios do corpo. Exatamente. Não é tão frequente, né? É mais raro e tudo, mas pode acontecer e às vezes a mulher tem e só vai descobrir um tempão depois. Só vai descobrir, às vezes tentando engravidar e não menstrua, né? E uma coisa que eu acho importante em relação à hemorragia, que isso não é falado, é pra gente orientar as pacientes no pré-natal a fim de diminuir o número de cesariana, porque cesariana em si já aumenta a chance de hemorragia. Sim. Porque é uma cirurgia, né? É um procedimento cirúrgico. Esquecem que é isso. Um parto normal, ele sangra normalmente, né? Sangra até 500 ml. A cesárea normal sangra até 1 litro. Então, assim, já é o dobro de sangramento quando acontece tudo certinho. Você imagina quando não acontece tudo certinho. Considerando que a gente tem quantos litros de sangue no corpo? 4, 5. Na gestante aumenta, né? Ela tem mais sangue, vai pra 7 Verdade. aí. O problema é, se você sangra 1 litro em 1 mês, é uma coisa. Se você sangra 1 litro em 10 minutos, sim. é outra completamente diferente. Os seus vasos sanguíneos estão acostumados com 7 litros e do nada vai ter 6, né? Exatamente. E é importante a gente lembrar também que o OMS lançou uma estratégia, chama Estratégia Zero Morte por Hemorragia, de treinar os profissionais de saúde para atender essa paciente, para identificar precoce, tratar precoce, para não ter problema para o paciente aí. Entendi. Porque assim, é normal a mulher, depois que teve o parto, sangrar um pouquinho, né? Como se fosse uma menstruação mais rala, Isso, né? isso Uma aí coisa todas. assim. Pós-parto ela vai sangrar, a gente já sabe. Mas vai sangrar o que é normal para um pós-parto. Então a gente acompanha o paciente nas primeiras 2 horas ali, vendo a quantidade de sangramento. E ela pode ficar sangrando até assim 21 dias pós-parto. É lógico que vai ficar igual uma menstruação, vai diminuindo aos pouquinhos, mas é normal. Agora hemorragia não. E assim, pra quem nunca teve filho, nunca conviveu com ninguém que teve filho, é importante a gente orientar também a quantidade que sangra, né? Exatamente. Qual que é a quantidade normal que a pessoa pode esperar, assim, de sangramento? É tipo o dobro de uma menstruação na primeira semana? Mas é no primeiro e segundo dia pós-parto que ela vai ficar com aquele absorvente noturno, entendeu? E a partir daí, ela já vai reduzir. Mas o que eu sempre oriento, porque a gestante, ela tem direito a acompanhante, mesmo nessa época de pandemia, elas têm direito a esse acompanhante. Então, eu sempre falo com os acompanhantes, fica de olho na cama. Se começou a vazar sangue na cama, você chama. Que aí já passou do absorvente, entendeu? Aí a gente já preocupa um pouquinho. Bom sinal aí pra gente chamar a atenção do ouvinte, né? Essa identificação precoce aí. A gente já falou de hipertensão, a gente já falou de hemorragia e agora infecção, né? O que as nossas ouvintes, as nossas futuras mamães podem fazer para poder ajudar a evitar infecções? Fazer seu exame ginecológico para identificar infecções pélvicas, que muitas vezes é um sintoma muito leve, mas que isso lá na gravidez pode desenvolver uma infecção da bolsa, do líquido, né, amniótico. Olhar a questão dos dentes, passar no dentista, ter uma doença no dente, chama periodontite, que durante a gravidez pode desencadear até parto prematuro. E olhar as vacinas também, porque tem vacinas que a gente não pode fazer na gravidez. E a gente está na época do pico de coronavírus, mas tem que lembrar que ainda tem sarampo por aí, gripe, né? E febre amarela e sarampo são vacinas que ela não pode tomar grávida. Então, vacinar antes de engravidar, né? Antes de engravidar. Leva o seu cartãozinho no posto que eles vão atualizar. Acho que, assim, uma coisa importantíssima para evitar a mortalidade materna, além da atividade física e da alimentação saudável, é a mulher se preparar para engravidar, né? Com certeza. Programar a gravidez. Esse é o pré-natal, literalmente, né? Antes de conceber. Só que no Brasil, a maior parte das gestações são não planejadas. O paciente não consegue, né? Muitas vezes ela chega pra gente lá com 5 meses, 6 meses de gravidez. Tipo, descobriu com 5 meses, não, né? Ou descobriu há pouco tempo, mas aí não consegue marcar a consulta e o posto, aí ela não sabe qual idade gestacional que ela tá, e aí o posto também acha que ela tá no início de gravidez, marca a consulta pra dali 1 mês e meio. Ou então, por exemplo, às vezes uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, que pra ela é normal ficar 3, 4 meses sem menstruar. E ela acha que não engravida. Pra mim, eram histórias só de atletas de alto desempenho. Tipo aquela jogadora de basquete que descobriu que tava grávida porque tava parindo no meio do jogo.
Ah, não, mas eu não sei. Eu acho que, na verdade, ela nega tanto que ela tá grávida que ela acaba acreditando que não tá. Porque chega, às vezes, ganhando e fala que não sabia que tava grávida. Eu só tô ganhando peso, né? Só tô engordando um pouquinho. Eram gases que estavam mexendo aqui. Esse gases que tá chutando a minha barriga, chutando a minha costela. Tem uns 6 meses que eu tô com uma gastrite aqui, uma azia. Não, mas assim, paciente obesa tem muito caso que descobre com 7, 8 meses. Ah, sim. Muitos casos, porque muitas das pacientes obesas têm síndrome do ovário policístico, né? Porque a resistência à insulina, assim, a obesidade gera produção em excesso de insulina. Essa produção em excesso de insulina acaba alterando todos os hormônios femininos ali. Sim. E aí acaba suprimindo a menstruação. A pessoa não menstrua. Então, pra ela acha que é normal não menstruar. Entendi. Ela acha que é normal e aí todo mundo fala, tem essa crença, né? Ah, ovário policístico não engravida. Então ela também não se previne e uma hora acaba escapando a ovulação ali. E ainda no universo da pessoa obesa, dependendo da quantidade do quão obeso é, ganhar 5, 6 quilos a mais ali não vai fazer talvez diferença no físico dela, né? Não faz diferença. E às vezes, assim, teve uma diminuição de apetite, achou foi bom, né? Nem investigou por quê. Exatamente. E aí depois aumentou o apetite normal, pronto. E aí essas pessoas que a gente vê, por exemplo, o obeso, que já é um inflamado crônico, o intestino dele já não funciona. E aí a gravidez prende o intestino, mas já não funcionava mesmo, também isso é um sinal que ele não vê. Loucura. Mais um asterisco ainda. Senhores ouvintes, senhoras ouvintes, tomem cuidado. Tô refletindo aqui enquanto leigo da saúde, tá? Se a mulher ali não tem consciência que está grávida, ela faz N coisas que seriam de extremo prejuízo pro bebê. Tipo, consumo de bebida alcoólica, às vezes ela é tabagista. Droga, medicação, vacina, se expor a riscos, né, de pegar infecções. E voltando na ideia das infecções aí, você falou então de periodontite, das infecções preveníveis por vacina, as doenças inflamatórias pélvicas, né, fazer o preventivo ali e já tratar antes de engravidar. Exatamente. E durante a gravidez, a gente sabe que a grávida ela tem uma imunidade mais baixa. Por quê? Porque senão ela acabaria fazendo uma reação de corpo estranho contra o neném. Então, a imunidade dela é mais baixa por conta disso. Por exemplo, essa questão do Covid, a grávida ainda não entrava no grupo de risco, pra mim sempre entrou. Pra mim porque também. Sempre a gente sabe que a grávida tem imunidade mais baixa. Que às vezes uma gripezinha, quando ela tá grávida, ela tem uma pneumonia, ela é internada. Verdade. Então, pra mim, grávida e puérpera sempre foi grupo de risco. Infecção, sempre elas são grupo de risco. E até infecções que normalmente não dão em jovem, em pessoas saudáveis, né? Por exemplo, Sim. eu já vi casos de tuberculose, outras doenças, assim, que normalmente a gente não vê no nosso meio, assim. Por exemplo, uma pessoa que tem uma classe social boa, tá bem nutrida e mesmo assim pode ter uma infecção se ela já tiver tido contato, se ela tiver uma tuberculose latente, né? Sim, exatamente. Caramba. Pô, fiquei de cara agora. A pessoa tá grávida, já tá toda tensa, do nada o médico assim, olha, você tá com tuberculose. E aí, o que você vai falar com essa paciente? Você não vai também desesperar ela, que eu acho que é o que tá acontecendo com essa questão do coronavírus, né? As pacientes estão desesperadas, morrendo de medo. É orientar que ela realmente tem esse risco para tomar todos os cuidados. E eu acho que esse cuidado não é só em questão do coronavírus, é um cuidado que ela tem que tomar sempre. Por quê? Se essa gestante, ela não tem, na sorologia dela lá, ela não é imune para citomegalovírus, por exemplo, e ela tem contato com criança pequena, que sempre tá resfriada, pode passar isso para ela pode passar pro neném. Uma mais preocupante ainda é rubéola. Então, se ela ainda não é imune à rubéola, tem contato com criança, pega rubéola e pode passar pro neném e dar má formação. É sarampo. Então, a gestante ela tem que tomar um cuidado independente de coronavírus com contato com doenças infecciosas. E nesse aspecto de infecção, eu sempre gosto de lembrar as pacientes durante o pré-natal, eu gosto de dosar vitamina D e B12, porque a gente sabe que a vitamina D já é até considerado um hormônio hoje em dia, então repor vitamina D para as pacientes que estão com vitamina D baixa, porque isso inclusive lá na frente vai até influenciar o risco de osteoporose dessa mulher.
a B12 baixa. A gente sabe que as vitaminas do complexo B ajudam lá no fígado. E a gente consegue fazer até imunomodulação com suplemento e dieta para essa paciente para melhorar a imunidade dela. Reposição de cálcio, de ferro, ômega, que é muito importante para o neném em si, a gente já sabe. Então, neném inteligente, né? Melhora a parte cognitiva do neném, mas também o ômega é um anti-inflamatório potente. Então, ajuda na imunidade da paciente. Gengibre. E assim, a mulher conseguindo ter uma alimentação equilibrada, diminui muito a chance dela ter uma deficiência vitamínica, né? Porque às vezes mesmo tomando vitamina, se você for comparar uma gestante que toma um comprimido de vitamina e tem uma alimentação super saudável, e uma que toma um comprimido de vitamina e não come nada de vegetal, né? Assim, com certeza esse neném que vai ser nutrido pela gestante que se alimenta bem, vai ter um melhor desenvolvimento, uma melhor capacidade neurológica. Então, assim, a mulher que tá ali gerando uma outra vida tem que pensar nisso. E tem alguns estudos hoje em dia que já falam, por exemplo, que já fala que o neném consegue perceber na barriga da mãe sentimentos da mãe, né? De felicidade, de angústia, e mesmo jeito esse neném consegue perceber, eles falam que através da corrente sanguínea, o paladar da mãe, então ter contato com os alimentos. E às vezes a mãe come só na gravidez, sorvete, chocolate e pizza, e depois quer que a criança dela coma brócolis, batata, cenoura, e não tem como, né? Nem um pouco, isso é igualzinho, né? E mesmo assim, pra ela já ir acostumando, pra quando o bebê começar a comer, ela dá o exemplo, que também é muito difícil você, do nada, começar a comer, né? Com certeza. Então tem que ser aos poucos. E aí, lembrando, também é importante para as gestantes fazerem rastreio de infecção durante a gravidez, principalmente infecção de urina, que é uma das causas mais importantes de infecção em gestante, que dá aquela sepse que eles falam, né? Que é infecção no sangue. Então, tem que rastrear a infecção de urina na gravidez. São um dos poucos casos que a gente trata a bactéria na urina sem sintoma, né? Sem sintoma. E você consegue prevenir uma infecção grave, que às vezes o paciente tem CTI por conta disso. Caramba! Porque assim, tem mulher que não estando grávida, fica assim, não, eu tenho que fazer um exame de urina pra ver se eu tô com infecção. Aí a gente pergunta pra ela, mas você tá sentindo alguma coisa? Tá com dor pra fazer xixi? Tá com dor na barriga? Tá com febre? Né? Tá sentindo qualquer coisa relacionada? Não, só quero fazer exame de urina. Isso não tem indicação. Não tem, mesmo porque para paciente jovem saudável é muito comum ela ter uma bacteriúria, ou seja, ter bactéria no xixi transitória ali, principalmente após relação sexual. E aí ela vai tomando água e aquilo ali melhora. Ela nem tem sintoma. E se os médicos, ou até por insistência da paciente, ou por conta própria, fica tratando essas infecções urinárias aí sem indicação, acaba gerando bactérias super resistentes, e na hora que você realmente tiver uma infecção, vai ser muito mais difícil de tratar. E não é só isso. A paciente que faz uso de antibiótico frequente, ela altera a flora do intestino dela, ela altera a flora da vagina dela, então ela acaba tendo candidíase de repetição, diarreia, essas coisas. Às vezes toma um antibiótico pra sinusite, né? Assim, qualquer resfriado quer tomar antibiótico. Tem gente que tem mania disso, né? Deu um dia de um nariz entupido, uma tossezinha, já quer tomar antibiótico. Às vezes até consegue comprar sem receita, ou tem um resto de antibiótico em casa, acha que antibiótico é paracetamol, né? De pirona. Tipo, vai tomar um comprimido e vai melhorar daquilo ali, e na verdade tá só selecionando bactéria. E alguns ainda acham que o antibiótico mata o vírus. Tem gente que acha isso. Exatamente. Então, não, senhor ouvinte. Antibiótico é pra bactéria. E normalmente, assim, uma pessoa ficar com uma infecção de vias aéreas, né? Assim, uma sinusite, uma pneumonia, uma infecção de pele ali. Se ela ficar 3, 4 dias, ela não vai morrer por isso, ela não vai espalhar a infecção por isso. Então, assim, dá pra gente esperar ali 3, 4, 5 dias de sintoma pra ver se não vai melhorar sozinho, né? Porque normalmente já melhora sozinho, na grande maioria das vezes, quando é vírus, ou até mesmo sendo bactéria, muitas vezes o corpo dá conta sozinho. E a gente deixar pra começar antibiótico, ou nos casos muito graves, né? Que do nada já piora muito, ou nos casos que já tem mais de 4, 5 dias de infecção, de sintoma, que tá piorando, não tá melhorando. Aí sim a gente começar um antibiótico, justamente para evitar selecionar essas bactérias.
E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos esse papo novamente denso com a ginecologista obstetra Pilar Motinha e a doutora Fernanda Castro. E qual seria a sua mensagem para as nossas gestantes nesse momento tão pandêmico, Pilar? A primeira coisa, conhecimento. Vai buscar as suas dúvidas. Hoje em dia a gente tem a internet que ajuda muito. Atividade física, manter-se ativa nesse momento. Dieta e manter as consultas de pré-natal no tempo que o seu obstetra marcar para você. Não desesperar se ele atrasar um pouquinho a consulta, é isso mesmo, é a recomendação. E se proteger, medidas de higiene da maneira geral, uso de máscara, lavar bem a mão, porque isso não é só para o coronavírus, é para as outras infecções que essas mamães podem pegar também. E você, minha musa da podosfera? Acabou que a gente nem comentou nada sobre as nossas amigas diabéticas nesse momento de pandemia, e será que tem alguma estrelinha especial que elas tenham que ter de atenção, além de escutar o episódio 002? Acho que assim, se a gente for pensar numa mulher que tem diabetes, ela já tem um fator de risco para complicação da Covid, então ela já tem que ter um cuidado especial aí de se prevenir, de ficar mais em casa e tudo. Se for uma mulher gestante, né, então aí que ela tem que tomar o dobro de cuidado, né, assim, na verdade tomar os mesmos cuidados, mas além disso, a gente reforça aí a importância para evitar complicações tanto na gestação, quanto depois da gestação, quanto diminuir mortalidade materna. Aquela mesma mensagem que a gente sempre fala, né? A mulher se autoconhecer, então ela saber o que faz mal para ela, o que faz bem, como que ela deve se comportar em cada momento, ter um conhecimento sobre o assunto. Então, como a Pilar falou, né, estudar sobre a gestação, estudar sobre o parto, sobre o bebê, aproveitar que tá tendo mais tempo, que tá tendo que ficar quieta dentro de casa, né? Uhum. Talvez muitas estão trabalhando home office, mas provavelmente, já que não tem o deslocamento até o trabalho, então tá sobrando um tempinho. Dá para introduzir aí uma atividade física, uma preparação da alimentação, então preparar as refeições ali em casa, com certeza vão ser mais saudáveis do que pedir em delivery. Uhum, com certeza. Inclusive, é até um bom momento para poder aprender a cozinhar, né? Com certeza. Ah, mas eu não sei cozinhar. Poxa, já que tá tendo tempo... Olha a receita, assiste vídeo, né? E sobre as mulheres que estão grávidas e têm diabetes, tentar mais do que nunca controlar a glicemia para diminuir os riscos, tanto de complicações se pegar Covid, quanto de complicações durante o parto, complicações relacionadas à própria gestação mesmo, evitar que o bebê tenha malformações. Então, uma mulher que tem diabetes e que acabou de descobrir que está grávida, por exemplo, ela tem que controlar ao máximo a glicemia dela para ajudar o coração do bebê formar direitinho, ajudar o líquido em volta do bebê ficar na quantidade suficiente. Então, assim, tudo que ela puder fazer para o melhor controle da saúde dela vai refletir em benefício para o bebê. Muito bom. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios já estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube para ele. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você pode ser saudável. Aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.